hoje, irmãos, nós queremos expressar a nossa gratidão a Deus pela música da igreja, pela nossa música, nós louvarmos a Deus e reconhecermos diante dEle o valor que tem a música para a nossa vida, para a nossa adoração, para as nossas reflexões. No último dia 22 de novembro, foi lembrado, que é o dia do músico. Tem sido definido o dia 22 de novembro como o dia do músico, e aqui na nossa igreja, nós nunca expressamos, nunca tivemos um momento especial de gratidão a Deus pelos músicos, pela nossa música, e a despeito do valor que isso tudo tem para nós nunca paramos para fazer esse momento de gratidão e de reconhecermos o valor da música para a nossa vida cristã. E que nós queremos fazer isso hoje à noite, queremos agradecer a Deus pelos aqueles aos quais Ele mesmo deu o talento, e com este talento, estes irmãos têm nos servido, ajudando-nos na expressão da nossa adoração. A música não é adoração, a música é uma expressão de adoração, é uma das maneiras pelas quais nós expressamos a nossa adoração, é com a música, mas a música não é adoração. Importante que nós pensemos sobre isso, A adoração é mais do que cantar. A adoração na Bíblia é obediência a Deus. E nós, quando cantamos, nós fazemos da música uma expressão da nossa adoração, mas da música em si não é adoração. Okay? Por isso é que incrédulos podem cantar, por isso é que incrédulos têm têm talento musical, não é? Mas a música é uma parte importante na expressão da nossa adoração. Nós vemos música, irmãos, por toda parte. Em todas as culturas você vai encontrar música. Onde você for, você vai encontrar música. Quando as Américas estavam sendo descobertas, os europeus chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui com a sua música, e eles encontraram pessoas aqui que tinham a sua música. Eles chegaram aqui cantando e encontraram aqui pessoas cantando. Quando eles chegaram à África, eles chegaram lá com a sua música e encontraram lá na África pessoas cantando. Quando o Oriente começou a se relacionar com o Ocidente, percebeu-se que o Oriente cantava e o Ocidente cantava. Onde houver seres humanos, haverá música, porque a música faz parte da vida do ser humano. Não há povos nos quais nós não encontremos alguma expressão musical. Você vai encontrar em todos os povos algum tipo de expressão musical, porque a música, ela é o resultado da graça comum de Deus. O que é a graça comum de Deus? Os teólogos têm se referido àquilo que Deus dá, não somente para o seu povo, não somente para os salvos, mas aquilo que Deus dá para todos, independente se são salvos ou não, se estão perdidos ou foram encontrados pela sua graça. Aquilo que Deus dá para todos, impreterivelmente, os teólogos têm chamado isso de graça comum. Jesus se referiu a isso em Mateus capítulo 5, versículo 45, quando ele disse que Deus faz o sol brilhar sobre justos e injustos, faz a chuva vir sobre ímpios e piedosos. Então Deus, Ele derrama a chuva, Ele não faz chover somente na horta dos seus filhos, Ele não faz o sol brilhar somente sobre a cabeça dos seus filhos, Ele faz o seu sol brilhar sobre seus filhos e sobre aqueles que não são seus filhos. Ele faz a chuva vir sobre seu povo e sobre aqueles que não fazem parte do seu povo. A isto nós temos chamado de graça comum, a graça comum de Deus. A música é uma graça comum, a música faz bem para nós, a música faz bem para as pessoas. Sendo mal usada, nós vamos pensar sobre isso, ela pode fazer muito mal, mas ela sendo bem usada, ela faz bem para as pessoas. É bom que nós tenhamos música, e há música entre todas as pessoas, porque isso é fruto da graça comum de Deus.
Deus deu a música para todos, não deu somente para os seus filhos. Então, o talento musical que as pessoas têm, esse talento é resultado da graça de Deus para a humanidade, para os homens. E por isso que as pessoas ouvem música o tempo todo. Alguns ouvem mais do que outros, mas o fato é que todos acabam ouvindo alguma música nas suas vidas. Se nós entramos numa loja, tem lá uma música tocando, e certamente agora desses dias você vai ouvir muitas músicas com temas natalinos nas lojas. Você vai ouvir música falando de Papai Noel, você vai ouvir música falando de felicidade, música falando de Feliz Ano Novo para você, e você vai encontrar isso nas lojas. Se você entra numa loja, você vai ouvir música. Se você entra num restaurante, você vai ouvir alguma música tocando. Alguns lugares até oferecem música ao vivo, porque a música faz parte da vida das pessoas. A música, ela é um dos maiores ajuntadores de pessoas no mundo todo. Ao lado dos esportes, dos eventos esportivos, a música é um dos grandes motivos pelos quais as pessoas se reúnem. As pessoas enchem casas de shows e estádios para assistirem a espetáculos musicais. Em 2005, irmãos, 1,5 milhão de pessoas se reuniram no Rio de Janeiro para assistir um show da banda inglesa Rolling Stones. 1,5 milhão de pessoas. Em 2008, 1.600.000 pessoas se reuniram em Berlim, na Alemanha, para um festival de música eletrônica que lá havia, o Love Parade. Eles se reuniram lá para participar deste espetáculo de música eletrônica, 1.600.000 pessoas. Inclusive, esse espetáculo foi cancelado a partir do ano de 2010, porque houve um incidente, porque o espetáculo seria organizado num lugar que cabia 250.000 pessoas, mas 1 milhão de pessoas tentaram entrar lá dentro. E houve um incidente, morreram 21 pessoas, possivelmente pisoteadas, e outras 500 ficaram feridas. Então esse espetáculo foi cancelado, e a partir de 2010 ele não aconteceu mais. Porque 1 milhão de pessoas estavam tentando entrar num lugar onde cabiam 250.000 pessoas. Então percebe, a música, ela reúne pessoas, ela aglomera pessoas. Em 1997, na cidade de Moscou, na Rússia, 3,5 milhões de pessoas se reuniram para assistir o espetáculo do músico Jean-Michel Jarre. 3,5 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? É quase 7 vezes a população de São José dos Campos inteira, reunidas para assistir a um show musical. Então a música, ela está na vida das pessoas, nós não podemos negar, ela faz parte da nossa vida. Nós ouvimos música o tempo todo, porque a música, ela mexe com as emoções das pessoas, ela expressa os sentimentos das pessoas, ela expressa os desejos e os corações das pessoas, e nós não podemos definitivamente separar a humanidade da música. Não se pode separar essas duas coisas. Pessoas andam na rua com seus fones de ouvido, ouvindo música o tempo todo. Pessoas andam no carro ouvindo músicas, e alguns ouvem não só para eles, mas para todos os que estiverem ao redor, num raio de 1 quilômetro de distância, né? Então, o fato é que as pessoas ouvem música o tempo todo. Você vai encontrar músicas nas academias, você vai encontrar música na casa das pessoas. Então a música está na vida das pessoas, e a música está na Bíblia. A música na Bíblia, do começo ao fim deste livro aqui, a música o tempo todo na Bíblia. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito sob a liderança de Moisés, quando eles atravessaram o Mar Vermelho e o exército de Faraó morreu atrás, afogado pelas águas do Mar Vermelho, quando eles chegaram do outro lado, Moisés entoou um cântico.
Êxodo capítulo 15, versículos 1 e 2 vai dizer: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Então logo eles saíram do Egito, eles cantaram, louvaram ao Senhor. No livro de Juízes nós temos Débora cantando um cântico de alegria porque os cananitas foram derrotados pelos israelitas. No livro de Juízes capítulo 5 versículos de 1 a 3. No capítulo 11, mulheres adquiriram o costume de sair e cantar 4 dias por ano em memória da filha de Jefité, porque o seu pai fez um voto de que ela não conheceria homem algum se Deus desse vitória ao povo de Israel, e Deus deu vitória àquele homem. Então separou a sua filha e ela não conheceu homem algum durante os dias de sua vida. E então as mulheres de Israel anualmente cantavam em memória dela, e provavelmente cantavam num tom de tristeza. Então há momentos em que a música é usada para expressar alegria, e havia momentos em que a música era usada para expressar tristeza. Em 1 Samuel capítulo 18, versículos de 5 a 7, está escrito que as mulheres cantavam alternadamente, dizendo: Saul derrotou os seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Então as mulheres saíram às ruas de Israel para cantar quando Davi e Saul voltavam de uma vitória sobre os filisteus. E as mulheres então alternadamente, o que nos leva a entender que havia uma organização na música, havia um contracanto na música, não sei se é esse o nome que se dá, não é? Ou uma forma responsiva, em que umas diziam: Saul venceu seus milhares, mas Davi seus 10 milhares, e então Israel cantava expressando a alegria. 1 Reis capítulo 4, versículo 32 vai dizer que Salomão, o filho de Davi, compôs 1005 cânticos. 1005 cânticos de adoração. 2 Crônicas capítulo 5, versículos de 11 a 14 vai dizer que Salomão foi dedicar o templo que havia sido construído ao Senhor, e ele reuniu os sacerdotes, reuniu os levitas, e eles tocaram trombetas em uníssono, tocaram símbolos, que era uma espécie de pratos, que fazem um som parecido com esses pratos da bateria. Eles tocavam os símbolos, tocavam alaúdes, que já era uma espécie de instrumento de cordas. Podemos dizer que os alaúdes eram os antecessores dos violões e dos instrumentos de cordas, e tocavam harpas. E eles tocavam e cantavam de uma forma que se fizesse ouvir. Eles cantavam para que de longe pudessem ouvir o que eles estavam cantando. E eles cantavam para louvar ao Senhor e para lhe render graças. Está escrito lá: porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles estavam cantando, tocando as trombetas, tocando os símbolos, tocando as harpas, tocando os alaúdes, o templo se encheu, irmãos, de vapor, encheu-se de uma fumaça, enquanto eles estavam tocando aqueles instrumentos. A casa que eles haviam construído, o templo de Jerusalém, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes nem puderam entrar no templo para ministrar. E está escrito lá que aquela casa se encheu da glória do Senhor, se encheu da presença do Senhor, enquanto eles estavam cantando com seus instrumentos músicos e com as suas vozes. Então você tem música em Gênesis, e ao longo do Antigo Testamento você vai encontrar música. No livro de Isaías capítulo 5, há uma parábola em forma de cântico, escrita em Isaías capítulo 5. Em Amós capítulo 5, versículo 23, Deus vai dizer que era para afastar dele aquelas músicas que o povo de Israel estava cantando, porque o coração deles não estava com o Senhor, e Deus diz: não quero ouvir suas músicas, porque eles estavam cantando. Abacuque termina com um cântico: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nos currais já não haja gado, todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. É um cântico. O livro de Abacuque termina com este cântico. Quando nós chegamos no Novo Testamento, em Lucas capítulo 2, na ocasião do nascimento do Senhor Jesus Cristo, os pastores que estavam aos arredores de Belém contemplam um coral angelical, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e aos homens a quem Ele quer bem.
O Novo Testamento, nos dias do nascimento de Jesus, conta-nos que houve um coro celestial, uma música foi cantada, exaltando o nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, versículo 47, diz que a igreja nasceu louvando ao Senhor e contando com a simpatia de todo o povo. Efésios e Colossenses vai dizer que nós devemos ter na igreja salmos, hinos e cânticos espirituais. Um desses textos, inclusive, nós vamos usar para a nossa meditação hoje à noite. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, vai dizer que 24 anciãos cantaram um novo cântico, dizendo: digno é, Senhor, de tomar o livro e abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus povos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 19, um grande coro é formado na segunda vinda de Cristo. E esse coro diz que Cristo vai reinar sobre a terra. É um coro que antecede a vinda de Jesus Cristo para o reino milenar, para o milênio aqui na terra. E diz que este coro era tão forte, a sua voz era tão forte, que soava como muitas águas e como trovão. Dada a força desse coro, desse cântico que vai ser entoado nos momentos em que antecederem a vinda de Jesus Cristo para reinar neste mundo aqui. Então você tem, desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, a música. A música está presente na Bíblia. Por isso a música, irmãos, ela é tão importante. Por isso que nós devemos pensar na música. Ela é uma dádiva de Deus para o nosso bem. Ela é um meio que Deus nos deu para expressarmos a nossa adoração quando as palavras são poucas. A música ela é interessante por causa disso. Quando nós já não temos mais palavras para expressar o que Deus significa para nós. Quando o nosso vocabulário se revela pobre, escasso, nós usamos música para expressar o que Deus significa para nós. Nós emprestamos palavras de outras pessoas, emprestamos palavras dos autores, que escreveram sobre Deus da forma como cremos, e usamos as palavras deles, para expressar o que Deus significa para nós, para falarmos a Deus. Usamos as palavras dos autores bíblicos, inspiradas pelo Espírito Santo, usamos as palavras desses homens que receberam o talento para escrever boa música, para compor boa música, para compor inclusive a própria música, a melodia, o ritmo, a harmonia, para que nós possamos emprestar isso deles e usar na nossa adoração a Deus, cantando a Deus, dizendo o que Deus significa para nós. Então cantamos e nos alegramos, e quando nos faltam palavras, nós usamos as músicas para isso, para expressar aquilo que Deus significa para nós. A música que nós cantamos, e meus irmãos, ela é única. A música que a igreja de Cristo canta é única. Por que ela é única? Irmãos, a música tem sido degenerada no mundo. A música no mundo está perdida, porque ela acompanha a própria degeneração da sociedade. A música no mundo expressa o que é a sociedade. Aliás, as artes no mundo expressam o que é a sociedade. Uma sociedade caída produz uma música caída. Uma sociedade caída produz artes caídas. E por isso que a música no mundo, ela varia tanto. Alguém disse que se você quiser ouvir uma boa música, você precisa voltar um pouco para trás. Você tem que pegar músicas que foram feitas no passado, porque as músicas que são produzidas hoje não são boas músicas, porque a música acompanha o que a sociedade é, acompanha o que o mundo caído é, mas nós adoramos a uma pessoa que não muda. Deus disse em Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. É por isso que alguns vão dizer que a nossa música é ultrapassada. Nós não devemos nos ofender com isso, não devemos nos incomodar com isso, porque a nossa música não é para eles. Eles mudam, as pessoas mudam, gostam de um tipo de música hoje, vão gostar de outro amanhã, e quiçá de outro amanhã, surrealista amanhã. Mas o nosso Deus não muda, por isso a nossa música é sempre a mesma. A forma como cantamos,
Aquilo que queremos expressar é para uma pessoa que não muda. Há princípios para dirigir a nossa música na palavra de Deus, e nós queremos ser dirigidos por estes princípios, porque entendemos que não cantamos para as pessoas, cantamos para um Deus que não muda. Então, o nosso estilo de música não é novo, as nossas palavras não são novas, o nosso ritmo não é novo, porque nós cantamos para um Deus que não muda. Agora, salvos, irmãos, em Cristo, nós damos um novo sentido para a música. Por isso que os salmos vão dizer: cantai ao Senhor um cântico novo. A palavra novo no livro dos Salmos aparece muitas vezes, e na maioria das vezes ela está associada à música, uma nova música. E o que é uma nova música para Deus? O que é um novo cântico para Deus? Não é nova no sentido de estilo, não é nova no sentido de usar novos instrumentos, ainda que possamos fazer isso. É nova no seu propósito, é nova no seu sentido, porque o novo cântico, quando a Bíblia usa essa expressão, novo cântico, significa, meus irmãos, o propósito pelo qual nós estamos cantando. Por que nós estamos cantando, para quem nós estamos cantando, com que sentido estamos cantando. Isso é novo, porque nós nunca fizemos isso na nossa vida, até conhecermos a Cristo. Até que você conhecesse a Cristo, a música na sua vida poderia estar muito presente, mas ela nunca teve um novo sentido. Ela só vai ter um novo sentido, ela só vai se tornar de fato um novo cântico, quando você conhece a Cristo como seu Salvador. Aí a música ganha um verdadeiro sentido. Então agora nós damos um novo sentido, nós damos o sentido que de fato a música deve ter. Por isso, irmãos, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus, para que a nossa música, o nosso louvor cantado seja dirigido por esta palavra aqui. Queira, por favor, abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Texto que foi lido na abertura deste culto, Efésios capítulo 5, eu quero ler apenas os versículos de 18 a 20. Efésios capítulo 5, versículos de 18 a 20. Está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela expressa este fato de estar cheia do Espírito Santo por aquilo que canta. O que nós cantamos vai expressar se nós de fato estamos cheios do Espírito Santo ou não. Veja a importância da música. A música, irmãos, não é apenas um adereço no culto. A música não é, irmãos, uma forma de preencher o culto, de preencher o espaço do culto. A música não é uma maneira de entreter pessoas. A música é, na palavra de Deus, uma expressão de alguém estar cheio do Espírito Santo. Uma expressão de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela se dá por meio do que aquela igreja canta. O que aquela igreja faz, é o que a palavra de Deus nos diz. Então aqui a palavra de Deus nos dá um mandamento para cantarmos a Deus. Agora, como é a música que nós devemos cantar a Deus? Uma igreja cheia do Espírito Santo possui uma música específica. Uma igreja cheia do Espírito Santo possui uma música específica. E como é a igreja, como é a música que uma igreja cheia do Espírito Santo canta? Como é a nossa música? Como é esta música que Deus deseja receber do seu povo, visto que aqui Ele dá um mandamento na palavra dEle para que nós cantemos? Como é essa música? Primeiro, irmãos, é uma música consciente.
A música que uma igreja cheia do Espírito Santo canta é uma música consciente. O apóstolo Paulo diz no versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo aqui que uma vida dominada pelo vinho é uma vida desperdiçada. Quando ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, esta expressão dissolução, esta palavra dissolução, ela traz a ideia de perda, de prejuízo, de desperdiçar alguma coisa, de perder algo. Então ele está dizendo que a bebida, o álcool, o domínio do álcool faz com que a vida seja desperdiçada, perde-se tempo, perde-se vigor. Então só há prejuízos em uma vida dominada pelo vinho, pelo álcool. Agora, por que ele contrasta isso com o ser cheio do Espírito Santo? Quando ele diz aqui, irmãos, que uma vida dominada pelo vinho, ela é prejuízo, ela é desperdício, ele está comparando com aquilo que ele disse a partir do versículo 15, ele diz: portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como a sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então o que ele disse é o seguinte, ele está dizendo aqui que nós devemos andar de uma forma prudente, ou seja, de uma forma sóbria. Nós não estamos inconscientes aqui, nós sabemos onde nós queremos chegar, nós temos um objetivo para a nossa vida, nós queremos buscar a santidade, nós queremos buscar a vontade de Deus para a nossa vida, nós devemos andar de uma forma prudente, não como nécios, ou seja, tolos, que não sabem para onde vão, que perdem suas vidas, perdem seu tempo, porque gastam suas vidas em coisas que não lhes aproveita nada. E o que nós fazemos? Nós remimos o nosso tempo, porque nós reconhecemos que os dias são maus. Então nós queremos aproveitar o nosso tempo, nós não queremos desperdiçar o nosso tempo. Então, uma pessoa dominada pela embriaguez, uma pessoa dominada pela bebida, ela então não tem o controle das suas ações, ela não vive uma vida prudente, ela não vai remir o seu tempo, ela vai desperdiçar o seu tempo, e ela vai ficar sujeita aos dias maus, porque ela está perdida, ela não sabe para onde ela está indo, ela está confusa, ela está inconsciente, porque ela está dominada pela bebida. Então, o apóstolo Paulo faz um contraponto a isso. A embriaguez, irmãos, ela rouba a consciência, isso é contrário ao caráter de Deus, ela rouba a consciência das pessoas. O Evangelho, ele é o contrário. O Evangelho, irmãos, não é um arrebatamento da consciência das pessoas, como alguns pensam quando se usa a expressão ser cheio do Espírito Santo. Quando se fala hoje no meio evangélico em ser cheio do Espírito Santo, as pessoas logo pensam, e nós vamos entender porquê, as pessoas logo pensam em alguém que foi roubado da sua própria consciência, e ele está totalmente dominado pelo Espírito Santo, de uma forma que ele já não tem mais a sua própria consciência. Isso é contra a essência do Evangelho. Ser cheio do Espírito Santo não é perder a consciência como alguém que está embriagado. Alguém que está embriagado perdeu sua consciência. Alguém que está embriagado está desperdiçando seu tempo. Alguém que está embriagado não sabe para onde vai, ele perdeu a sua sobriedade. Mas ao contrário, alguém cheio do Espírito Santo, ele está absolutamente consciente do que está fazendo, consciente dos seus atos. Agora, por que o apóstolo Paulo faz esse contraste? Não seja dominado pelo vinho, é a ideia, não seja dominado pela embriaguez, mas seja dominado pelo Espírito Santo. Por que ele faz esse contraste? Porque naqueles dias, irmãos, havia uma crença de que toda vez que alguém ia entrar em contato com algum tipo de divindade, ele entrava em delírio, ele entrava num êxtase, ele perdia a sua consciência. Havia essa crença de que todo contato com algum tipo de divindade, a pessoa ficava totalmente sem controle, ela ficava à própria mercê daquela divindade, como de fato se estivesse bêbada, como se já não soubesse mais o que está acontecendo. Naqueles dias as pessoas pensavam assim, as pessoas acreditavam que as divindades arrebatavam as pessoas de suas próprias consciências, e elas ficavam como se estivessem de fato bêbadas. E o apóstolo Paulo diz: não,
alguém cheio do Espírito Santo não é como alguém bêbado. Alguém cheio do Espírito Santo tem consciência. Ele sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Ser cheio do Espírito Santo não é perder o controle, não é ficar fora de si, não é ficar dançando, não é ficar chorando, não é ficar rindo, não é ser controlado. E é interessante que lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos e eles passaram a falar em outros idiomas, as pessoas que ali estavam pensavam que eles estavam bêbados. Porque essa era a ideia, se veio uma divindade as pessoas ficavam delirando, como se estivessem bêbadas, como se houvessem perdido o controle sobre os seus próprios atos. E aí o apóstolo Pedro se levanta lá em Atos capítulo 2, versículo 14 e diz: varões israelitas, estes homens não estão bêbados como vocês vinham pensando. Agora são 9 horas da manhã, estes homens não estão bêbados. Sabe o que Pedro está dizendo? O Espírito Santo veio sobre eles e o Espírito Santo concedeu-lhes o poder de falar num outro idioma que não é o idioma deles, mas eles sabem o que está acontecendo. Eles estão conscientes sobre o que está acontecendo. Estes homens não estão bêbados. Esses homens estão conscientes de tudo o que estão falando. Eles não estão sendo arrebatados da sua própria consciência pelo Espírito Santo que dominou eles. Porque quando o Espírito Santo nos domina, irmãos, se tem uma coisa que ele faz, é nos dar uma consciência livre. É nos ajudar a pensar, raciocinar. Agora é interessante que ainda hoje é assim, as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é estar em êxtase. Êxtase é ficar numa excitação fora de controle, gritar, chorar, emocionar, pular, rir, e acha que isso é um mover do Espírito. Como falta conhecimento bíblico. Por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se eu conheço o poder de Deus, se eu conheço as Escrituras, eu vou ver que quando o poder de Deus vem sobre mim, Ele não me faz isso, Ele me dá a consciência, Ele me dá a razão. Os cultos aos deuses pagãos é que causavam este mover, e as pessoas ficavam pulando de uma forma estática, sem controle, delirando, falando coisas ininteligíveis, chorando, rindo, pulando, e a Bíblia vai dizer que aquilo não era culto a Deus, aquilo era culto aos demônios. Deuteronômio capítulo 32, versículo 17, Deus vai dizer, não é a mim que estáis cultuando, estáis cultuando aos demônios. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, o apóstolo Paulo também vai dizer, não é a Deus que eles estão cultuando, é um culto aos demônios, porque o culto a Deus é racional, não é isso que diz Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos pois que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, não está fora de controle. A igreja de Corinto achava que quando o Espírito Santo vinha, ele dominava as pessoas e as pessoas não tinham mais controle dos seus atos, e o apóstolo Paulo escreve então em 1 Coríntios capítulo 14, dizendo, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não existe esse negócio que o Espírito me pegou, o Espírito me dominou e eu já não tinha mais controle do que estava acontecendo. Isso é estranho às Escrituras, é estranho à palavra de Deus. Então aqui Deus fala que ser dominado pelo Espírito Santo é estar consciente. Deus não quer tirar a sua consciência, como se você estivesse bêbado. Ele não quer, por isso esse contraste, não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios do Espírito Santo. Deus não quer nos levar, irmãos, a um êxtase, para que não saibamos o que estamos fazendo. O louvor na igreja, veja bem, o louvor na igreja não tem a finalidade de nos animar e causar emoções em nós.
O louvor na igreja não tem a finalidade de tocar nas suas emoções e fazer você chorar, fazer você rir. Ou quiçá fazer você pular. A música, por seus ritmos, por sua melodia, por sua harmonia, pode causar isso. Mas essa não é a finalidade do louvor da igreja. As pessoas acabam usando a música na igreja, irmãos, para provocar estas reações. Os músicos vêm aqui, irmãos, sobem aqui, para nos conduzir numa adoração consciente a Deus. É por isso que aqueles que estão ministrando aqui, não enchem as nossas músicas, entre uma música e outra, de frases de efeito, frases feitas tocando nas suas emoções, querendo animar você. Se precisarmos disso, há alguma coisa errada com a nossa teologia, há alguma coisa errada sobre o que pensamos de Deus, sobre o que pensamos da salvação, da nossa gratidão pela salvação. Se eu preciso que venha um homem aqui e fique falando frases de efeito entre uma música e outra, tentando tocar nas minhas emoções, tentando me arrastar, me tirar da minha consciência de uma adoração inteligível a Deus, há alguma coisa errada. Isso não é expressão de uma igreja cheia do Espírito Santo. E é por isso que estão fazendo o que estão fazendo com louvor, com adoração na igreja. As pessoas pensam que o louvor tem que provocar sentimentos e emoções. Puxa, fui no culto hoje e nem chorei. O culto foi fraco hoje, nem me arrepiei. As pessoas não percebem, irmãos, mas elas viciam nas emoções. Elas ficam viciadas em emoções. E todo culto, então, há um desespero de trabalhar o culto, de trabalhar tudo ali para que consiga fazer isso. E aí você percebe que mudou totalmente a direção do culto? Você percebe que o culto, quando isso acontece, deixa de ser vertical, de nós para Deus, e passa a ser de nós para as pessoas? Porque as pessoas não querem manter consciência, não querem pensar, não querem raciocinar no que estão falando para Deus, no que estão cantando para Deus, querem se emocionar. E é um vício, a pessoa vicia. Ela fica dependente disso. E ela acha que isso é ser cheia do Espírito Santo. Isso é uma mentira. É estranho à palavra de Deus. A música, irmãos, cheia do Espírito Santo, ela é consciente. Nós pensamos naquilo que nós cantamos. Não cantamos apenas para nos emocionarmos. A emoção pode acontecer, irmãos. Ela pode acontecer. Nós podemos nos emocionar quando nós estamos cantando. Quando nós compreendemos com profundidade aquilo que Deus fez por nós, nós ficamos emocionados. Por isso que algumas das músicas que nós cantamos aqui, eu não consigo me conter, eu fico emocionado. Por vezes eu tenho que enxugar as minhas lágrimas enquanto eu estou cantando, mas sabe o que me emociona? É o que eu estou falando. É o que eu estou falando junto com o ritmo, junto com a harmonia, junto com a melodia, acompanhado pelos instrumentos musicais que aqui estão sendo entoados. Aquilo, na soma disso tudo, é consciente. Por isso que eu gosto desse cântico Só em Jesus. Só em Jesus confiarei. Nenhuma força poderá de suas mãos me arrancar, porque sou dele e ele é meu. Isso é teologia, irmãos. Isso é Bíblia por trás da música. Isso nos emociona pela consciência que nós temos do que Cristo fez na cruz. O que Ele fez na cruz, nós entendemos e sabemos o que isso significou a respeito da nossa eternidade. E quando nós cantamos e podemos falar essas coisas, é natural que em alguns momentos nós nos emocionemos. Mas não somos viciados na emoção. Nós temos absoluta consciência daquilo que estamos fazendo. Então não somos dominados pelo vinho, no qual há desperdício. Somos dominados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos devolve a nossa consciência. O culto é racional.
Então, como é a música de uma igreja cheia do Espírito Santo? É uma música consciente. Segundo, como é a música de uma igreja cheia do Espírito Santo? É uma música que parte de um coração transformado. No versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ele disse que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, no versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Paulo diz aqui que devemos ser dominados pelo Espírito Santo, ao contrário de sermos dominados pela embriaguez, somos controlados pelo Espírito Santo. E uma igreja demonstra então estar cheia do Espírito Santo por aquilo que ela vai cantar. Então a música de uma igreja, irmãos, demonstrará que o que a domina é o Espírito Santo, ou não. Então isso demonstra, como foi dito, a importância da música. Então a música, ela deve ser de acordo com o Espírito Santo, e não de acordo com o nosso desejo. Ela é de acordo com o Espírito Santo. E Paulo usa 3 verbos aqui. Ele vai dizer, falando, entoando e louvando ao Senhor. Irmãos, falando, é interessante esse verbo no original, no grego, falando, ele vem de é quase que uma onomatopeia. É a ideia de produzir algum som. É interessante esse verbo, poderia até citar para você, no grego é laleo. É de fazer um lá, essa é a ideia mesmo, de emitir algum som. Era usado inclusive para se referir ao som dos animais, ao som dos passarinhos, aos sons dos bebês, e criou-se esse verbo, emitir algum som, falar. Então ele diz, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então é a ideia de fazer um som, cantar, emitir o som. Entoando significa literalmente cantar, é usar a voz em música, usar a voz numa música. E louvando, ele vai dizer que é uma forma verbal. É interessante que este verbo louvar aqui, nessa passagem, tem a mesma raiz da palavra salmo, no original. A mesma raiz. Então o que ele está dizendo aqui, usando essa forma verbal, é a ideia de tocar um instrumento, fazer vibrar, bater, produzir algum som, vibrar cordas. Então o que ele está falando aqui é que nós expressamos ser cheios do Espírito Santo quando nós cantamos de uma forma organizada, inclusive com instrumentos musicais. E aí ele diz que nós devemos fazer isso de coração, louvando de coração a Deus. Sabe o que isso significa? É a resposta de um coração transformado. É a resposta que alguém que foi salvo, alguém que foi transformado pela graça de Deus, alguém que foi de fato atingido, buscado por Deus, ele responde a isso cantando de uma forma organizada. Então a música na igreja, irmãos, deve ser cantada por pessoas que foram transformadas em seus corações. Música na igreja é uma música para os salvos. A música na igreja, irmãos, não é uma performance de pessoas. A música na igreja, irmãos, não é uma apresentação do talento das pessoas. Não é para as pessoas virem aqui e demonstrarem para nós quão boas elas são, quão talentosas elas são. Essa não é a finalidade da música na igreja. Não é uma apresentação pessoal de cantores. A música na igreja é para nos conduzir de coração, ou seja, de corações transformados pela graça de Deus, a adorarmos a Deus. A igreja não é um palco de apresentações. Ninguém aqui, irmãos, é o público dos músicos. Você não vem aqui para ser o público deles. Você não vem aqui para ver a apresentação deles. Lamentavelmente também, igrejas têm sido usadas como um palco para a apresentação de talentos pessoais das pessoas. Deus é apenas um uso. Deus se torna apenas um objeto secundário, mas a finalidade pode ser de que nós façamos aqui apresentações, shows, espetáculos
para um público de pessoas. A finalidade da música na igreja não é essa, ela parte de corações transformados por Deus. Por isso os nossos músicos, irmãos, eles são alvo das nossas orações. Eles passam por uma luta todo domingo. Todo domingo eles têm que lutar contra seus próprios corações. Porque seus corações querem levá-los a se apresentar. E eles têm que lutar contra isso. Porque seus corações têm que adorar a Deus. Seus corações têm que dizer para Deus. Seus corações não é para dizer para nós. Não é para se apresentarem para nós. Então o que os músicos fazem? Eles adoram a Deus. Eles cantam, louvam, partindo de corações transformados. E nós acompanhamos eles com as nossas vozes, porque temos um coração transformado. Então a nossa música, irmãos, é nossa. É de salvos. Quem é o público das nossas músicas? Para quem nós estamos cantando de fato? Deus é o único público das nossas músicas. Por isso que lá em Amós ele disse: não cantem, não quero ouvir as vossas liras, as vossas harpas, a vossa música. Porque vocês não andam segundo a minha palavra, então não cantem. Então ele está dizendo, quem é que tem que ouvir a música? Ele tem que ouvir. E de quem ele quer ouvir? De corações que ele mesmo transformou. A música tem que partir de corações transformados. O que isso significa? Significa que os músicos apenas servem. Nós cantamos porque fomos transformados por Deus. Os músicos então tocam seus instrumentos, nos ajudam com as suas vozes, porque eles têm o coração transformado por Deus. Irmãos, o que isso significa? Gostaria que você virasse as páginas da sua Bíblia e fosse para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 16, acompanhe comigo. O texto diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Agora compare com o que ele diz, em Efésios capítulo 5, sede cheios do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, que música que Deus quer ouvir? Que música Deus quer encontrar, irmãos, nos nossos cultos? Música que parte de um coração transformado, música que parta de um coração cheio do Espírito Santo. E uma música que vai partir de um coração cheio do Espírito Santo é uma música que vai partir de um coração cheio da palavra de Deus. Percebe que o resultado é o mesmo? Um coração cheio do Espírito Santo vai falar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Um coração cheio da palavra de Cristo vai falar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Significa então que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. Agora, quem está cheio da palavra de Deus? O incrédulo ou o salvo? Quem está cheio da palavra de Deus? Só o crente pode cantar a música que Deus quer ouvir. Só o crente. Por isso é que ele diz, você pode voltar para Efésios capítulo 5, falando entre vós. É entre nós, irmãos. A ideia aqui é até falando uns para os outros, aquilo que Deus é para nós. Isso significa, irmãos, que nós cantamos de nós para Deus, não cantamos para os incrédulos. Isso é importante, irmãos. A música não é entretenimento para os incrédulos na igreja. A música, ela não é evangelística na igreja. A gente não canta para evangelizar os outros. Não, a gente tem que trazer uma banda legal aqui.
Nós temos que trazer uma música jóia aqui, temos que fazer uma música realmente, sabe, apagar as luzes, temos que encher de fumaça, temos que fazer uns barulhos aqui legal, sabe por quê? Porque nós queremos atrair as pessoas para Cristo. Qual a base bíblica disso? Onde está isso na palavra de Deus? A música é entre nós, incrédulos que vêm aqui, enquanto eles não se converterem, eles estão vendo a nossa música de fora para dentro. Eles estão aqui, podem estar aqui, sentados conosco, mas eles estão assistindo o que nós estamos fazendo. Assistindo, porque a música é nossa, ela parte de corações transformados para Deus. É entre nós que nós falamos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Enquanto ele não se converter, a música não é dele. Enquanto ele não tiver um coração cheio da palavra de Deus, a música não é dele. Deus quer ouvir música cantada por pessoas que têm o coração cheio da palavra de Deus, por pessoas que têm o coração cheio do Espírito Santo. Isso significa que a música é dos salvos. Ela pertence aos salvos. Elas partem de corações transformados. Muitos acham que a gente deve usar a música para atrair pessoas para Cristo. Isso é um equívoco, uma falta de conhecimento da palavra de Deus, e por isso que as igrejas têm sido transformadas em casas de espetáculo. Isso é o fruto desse pensamento errado. Pessoas não convertidas, irmãos, que vêm à igreja, têm que de fato observar as nossas músicas de fora. Não cantamos para atrair pecadores, cantamos como resposta de um coração transformado, cantamos para adorar a Deus, cantamos de coração. Então quando ele diz aqui as expressões que ele usa aqui, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais, irmãos. Salmos falam das músicas do Antigo Testamento, do inário do Antigo Testamento. Os salmos. Hinos falam de músicas que refletem, que abordam a salvação que Deus nos deu. E cânticos espirituais era um termo usado para falar de música que apresenta o próprio testemunho de salvação. Isso era um cântico espiritual, que apresentava o testemunho de salvação. Então quando nós cantamos, eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, com seu imenso amor me transformou, foi seu poder e seu querer, Cristo meu Salvador me libertou. Sabe o que é isso? Quando eu estou cantando, é o meu testemunho de salvação. Como eu amo esse hino 462, o dia que eu morrer vocês cantem, no meu funeral vocês cantam esse hino. Eu amo esse hino. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Isso é cântico espiritual. Ele tem algo a dizer. Parte de corações transformados, cheios da palavra de Deus. Quem escreveu esse hino tinha o coração cheio da palavra de Deus. O Espírito Santo estava nesse coração. Isso é música na igreja, irmãos. Não é espetáculo. Pessoas salvas, somente os salvos cantam de coração ao Senhor. Por isso ele diz, louvando de coração ao Senhor. Irmãos, e para terminar, a música na igreja então, ela é uma música consciente, ela é uma música que parte de corações transformados, é uma música que parte de um coração agradecido. Versículo 20 ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos em gratidão, irmãos. A gratidão expressa, ela é expressa nas nossas músicas. É a gratidão a Deus. Quando nós estamos cantando, nós estamos reconhecendo a soberania de Deus. Nós estamos reconhecendo que Ele faz tudo como lhe agrada. Como diz o Salmo, né? Não a nós, Senhor,
não a nós, mas ao teu nome dá glória. Porque perguntam as nações, onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Quando nós cantamos, nós estamos agradecendo, dizendo: Senhor, a nossa vida pode não estar do jeito que eu gostaria que ela estivesse hoje. Eu gostaria que a minha vida tivesse mais confortável. Eu gostaria que a minha vida tivesse numa situação diferente. Mas eu sei que eu não sou soberano, o soberano é o Senhor. No céu está o teu trono, e o Senhor faz tudo como te agrada, e ao cantar isso, nós estamos sendo gratos a Ele. Nós estamos agradecendo em tudo ao nosso Deus. Mesmo que nós estejamos passando por alguns momentos de tristeza, talvez, nós cantamos ao Senhor como Abacuque. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado no pasto, ainda que nos currais já não haja gado, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Eu agradeço ao Senhor, independente das circunstâncias. A música nos leva a isso tem que ser racional. Então, por isso que a música que Deus quer ouvir, ela parte de um coração agradecido, porque é um coração que reconhece que Deus nunca erra. Nunca erra. A música, irmãos, é sempre uma forma, então, de agradecermos a Deus, e assim louvamos ao nosso Deus com um coração agradecido. Quando alguém acha que tudo está errado na sua vida, quando alguém acha que não há nada certo na sua vida, ele não tem motivos para agradecer a Deus. E é interessante, irmãos. Apocalipse capítulo 18 diz que Deus, quando Ele vier para julgar este mundo, Ele vai mandar parar toda a música. Vai haver um silêncio no mundo inteiro. Você sabe por quê? Que Deus vai mostrar para esse mundo aqui que música não é para esconder os problemas. Haverá silêncio nesse mundo inteiro. Apocalipse capítulo 18 está escrito isso. Todo instrumento musical será silenciado. Porque Deus vai dizer: vocês não têm motivos para a música. Nós estaremos do lado de Deus, irmãos, vendo o Senhor fazer isso com esse mundo. Do lado do Senhor, Deus diz: vocês não têm motivos para a música, cessem todos os instrumentos musicais, porque é o julgamento dele. Então você percebe o que é a música? Percebe o que é a música? Para Deus, é uma dádiva dele, e ele quer usar para a sua própria glória, para a sua honra, porque isso é vida para nós. Então nós não queremos usar a música aqui para preencher espaço no nosso culto, não queremos usar a música para entreter você, não queremos usar a música para contagiar você e tirar você da sua consciência, queremos usar a música para ajudar você a adorar a Deus de fato, a adorar verdadeiramente a Deus.